Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Gabriel Zatti Ramos, estou aqui no nosso canal Caminhos de Cura com mais um vídeo sobre assuntos pertinentes da espiritualidade, da saúde, da cura e essa ligação, né? Uma coisa que eu vou falar com vocês que é muito interessante é sobre a inteligência celular. Vocês já ouviram falar disso? Então, cientistas agora estão descobrindo, através de vários estudos, que as células têm memória, têm inteligência própria. Tem estudos que descobrem que as células de gordura, por exemplo, elas sabem mais ou menos a forma que elas tinham. Elas têm uma memória de como elas eram. E por isso que é tão difícil às vezes a gente emagrecer, porque elas buscam sempre ter a mesma forma, né? As células neuronais, elas têm uma inteligência. Os nossos neurônios, eles têm memórias, sentimentos e comportamentos que muitas vezes, através desses hábitos que a gente insere neles, fica difícil de a gente tirar esses hábitos, porque eles estão acostumados. Nossas células do intestino, nosso estômago, ficam acostumados e ficam com a sua própria inteligência. E os hábitos que a gente coloca neles fazem também com que seja difícil, às vezes, quando a gente muda uma alimentação, quando a gente muda algum hábito, né, de troca de alimento, fica difícil para o nosso organismo, às vezes, encontrar o bom caminho. E é isso que a gente está aprendendo e descobrindo através da ciência. A ciência está descobrindo agora dessa inteligência, essa inteligência emocional celular, algo que já lá antigamente, com os hindus, com os Vedas, já existia. Eles sabiam, eles tinham a consciência de que cada célula do nosso corpo, cada pedacinho de nós é um espírito também em evolução. É como se nós fôssemos senhores de um grande condomínio aqui. E nesse condomínio, o nosso espírito que fica aqui, né, ligado a nós pelo perispírito, coordena toda essa orquestra celular. E cada uma dessas células tem a sua inteligência própria, tem os seus caminhos próprios e vivem em harmonia, como se fosse uma grande comunidade. E nós, como grandes senhores do condomínio, né, como se nós fôssemos grandes gerentes, nós temos uma responsabilidade muito grande com as nossas células. E nós temos uma responsabilidade de ajudar essas células a encontrar a harmonia. E a principal coisa que a gente pode fazer, em primeiro lugar, com elas, é o respeito, né? O que o líder faz em primeiro lugar? Ele serve, ele tem respeito pelos seus súditos, não é verdade? Então, quando a gente trata com desrespeito o nosso corpo, eles sentem. As células sentem, os nossos órgãos sentem. Ficam magoados, se sentindo deixados de lado, se sentindo não olhados, ficam tristes. Vocês acreditam que os nossos órgãos entristecem? O pulmão fica triste, o coração fica triste, o nosso intestino fica triste, nosso cérebro fica triste. E com o tempo, essa tristeza, esse abandono que a gente faz deles, fazem surgir muitas doenças ligadas à psicossomática. E é por isso que nas nossas orações, nos nossos hábitos, nós temos que incluir um olhar para o nosso corpo, entendendo que nós não somos donos desse corpo, que Deus emprestou para nós essa infinita comunidade de células, de seres vivos que estão aprendendo e que precisam ser guiados com amor para um bom caminho. Por isso, vamos começar nos nossos hábitos de vida a olhar para nós com muito mais respeito, com um olhar muito profundo e de entendimento. Existem vários estudiosos do campo da psicanálise, do campo da psicossomática, que trazem, através de terapias, formas de nós entrarmos em diálogo com o nosso corpo.
Entre eles, Georg Grodek, que foi um grande estudioso lá do século XVIII, século XIX, junto com Freud, eles acabaram descobrindo essas conexões da mente, do simbolismo da mente com o nosso corpo, e o quanto que o nosso corpo responde através dos pensamentos, através dos sentimentos e das cargas que nós colocamos. Nossas células e nosso corpo são como computadores, que à medida que nós colocamos sentimentos, colocamos programas, colocamos palavras, eles executam esses programas. Muitas vezes os nossos programas, nossos comandos são comandos ruins, comandos de ódio, de raiva, de ressentimento, de inércia, de excessos, de vícios. E o nosso corpo pacientemente aguenta todo o lixo que a gente coloca para eles. Tenta melhorar. Se a gente coloca uma comida ruim, ele tenta digerir. Se a gente coloca um pensamento ruim, o nosso cérebro tenta processar. Não é verdade? Se a gente não faz exercício, o nosso organismo tenta se adaptar. E dessa maneira, silenciosamente, o nosso corpo tenta compensar todos os nossos erros, todos os nossos desacertos, todas as nossas confusões de hábitos. Para vocês verem como é bom a encarnação, como é importante ter um corpo físico. Pois no plano espiritual, a gente não estaria tão protegido como a gente está agora. O nosso corpo aguenta muita porrada e mantém a saúde. Por isso que se a gente começar a entender como ele funciona, a nossa saúde melhora, nosso entendimento melhora, nossas sensações melhoram com esse mundo. E principalmente nós vamos nos sentir muito mais pertencidos e amados, pois nós somos parte de uma comunidade muito grande, de células, de bactérias, de vírus, de N seres vivos, inclusive outras pessoas ao nosso redor. E nessa comunidade biológica, nós vamos aprendendo a encontrar o nosso espaço. Nós vamos aprendendo a encontrar o nosso papel. E tem uma palavra que resume o papel de uma célula, que resume o nosso papel. Humildade. Entender que cada um precisa, entender que cada um é diferente, entender as necessidades de cada um e respeitá-las. Isso é humildade. Então, tratem com humildade o corpo de vocês. Vejam o que ele precisa, as necessidades dele, o que é importante para ele ficar saudável, próspero e feliz, para que cada célula de vocês vibre energia, vibre alegria, vibre esperança, que vocês possam mandar esses comandos para essas inteligências, para elas poderem devolver a vocês alegria, esperança, saúde. E nessa conversa que vocês vão ter com o corpo de vocês, muitas coisas boas vão sair para a saúde, para a família e para a prosperidade. Fiquem com Deus e que fiquem ligados aqui no canal para novas novidades. Deus abençoe vocês.